Tenho 54 anos e meu apartamento está perfeitamente silencioso há exatos 3.285 dias. Esse é o número exato de dias desde que Ricardo arrumou a mala em silêncio. Parou perto da porta e me disse que não podia amar uma mulher que a tratava como um intruso. Eu não o implorei para que ele ficasse e o naucorei. Eu o ajudei a segurar a porta. As pessoas olham para mim e veem uma mulher de sucesso, veem a carreira impecável, a independência financeira, a espinha dorsal que nunca se curva, me chamam de forte. Durante décadas, usei essa palavra como uma armadura. Agora, percebo que não era uma armadura, era uma jaula. Eu me tranquei lá dentro, joguei a chave fora e sorri para todos através das grades. Minha mãe, Helena, nunca teve armadura. Ela viveu a vida inteira completamente à mercê dos humores do meu pai. João não era um monstro. Ele era apenas um fantasma que morava na nossa casa. Quando ele estava caloroso, a casa respirava. Quando ele estava frio, o que acontecia na maior parte do tempo, menos minha mãe encolhia. Ela ajustava o riso, os passos, a própria existência para não perturbar a distância dele. Lembro-me de estar na porta da cozinha quando tinha 10 anos de idade. Eu observei esquentar o jantar dele pela terceira vez, porque ele estava atrasado. Os ombros dela estavam caídos, os olhos observando a janela como um pássaro engaiolado, esperando permissão para cantar. Naquele exato momento, uma criança fez um juramento silencioso e inquebrável. Eu nunca vou me encolher por um homem. Eu nunca vou precisar de alguém, a ponto de sua ausência me destruir. Eu não apenas mantive essa promessa, eu a transformei em uma arma. Nos meus 20 e 30 anos, minha independência era uma emoção. Aos 40, tornou-se uma rotina rígida. Agora, aos 54, o tempo está passando de forma diferente. O silêncio na minha casa não é mais pacífico, é barulhento. Os anos estão se acumulando, e a distância entre mim e o resto do mundo está se alargando em um abismo que eu não sei mais como atravessar. Eu tinha 28 anos quando Ricardo entrou na minha vida. Ele não chegou com um grande gesto, não tentou me conquistar com dramas, ou derrubar meus muros com declarações teatrais. Ele simplesmente puxou uma cadeira e sentou-se ao lado deles. Ele era paciente e emocionalmente estável, um homem que olhou para minha independência feroz e não se sentiu ameaçado, mas viu através dela. Isso me aterrorizava. Quando eu tive febre, ele trouxe sopa. Eu disse que podia pedir comida. Quando meu carro quebrou, ele se ofereceu para me levar ao trabalho. Em vez disso, peguei um táxi. Cada tentativa que ele fazia de entrelaçar sua vida com a minha, eu cuidadosamente desfazia. Precisar dele parecia pisar em uma ponte de vidro. Eu estava convencida de que no momento em que colocasse todo o meu peso sobre ele, o vidro se despedaçaria e eu cairia. Então mantive meus pés firmes no meu próprio chão sólido e solitário. Eu não via isso como afastá-lo. Eu via isso como me proteger. Dizia a mim mesma que uma mulher que consegue ficar sobre as próprias pernas não precisa se apoiar no ombro de ninguém. Mas confundi sobrevivência com vida. Sobrevivência é construir uma fortaleza. Viver é ter a coragem de abrir a porta da frente. Eu mantinha minha porta trancada com 3 chaves. Estivemos juntos por 3 anos. 3 anos em que ele batia suavemente em uma porta que eu me recusava a destrancar. Eu dizia a mim mesma que era uma mulher moderna e autossuficiente. Eu pagava a minha metade de todas as contas. Eu resolvia meus próprios problemas no trabalho. Se eu tivesse um dia ruim, eu saía para uma longa corrida, em vez de deitar minha cabeça no peito dele. Minha irmã mais nova, Mariana, vivia de forma completamente diferente. Mariana era suave, onde eu era rígida. Ela conheceu o André, e em questão de meses, suas vidas estavam completamente entrelaçadas. Eu os observava com uma pena silenciosa e cheia de julgamentos. Quando Mariana perdeu o emprego, ela chorou nos braços do André por 2 dias. Lembro-me de estar sentada na sala dela observando-o acariciar seu cabelo, e pensando, como ela consegue deixar que ele a veja tão destruída, e se ele usar isso contra ela? Estivemos juntos por 3 anos, 3 anos em que ele batia suavemente em uma porta que eu me recusava a destrancar. Eu dizia a mim mesma que era uma mulher moderna e autossuficiente. Eu pagava a minha metade de todas as contas, e
Meus próprios problemas no trabalho. Se eu tivesse um dia ruim, eu saía para uma longa corrida, em vez de deitar minha cabeça no peito dele, minha irmã mais nova. Mariana vivia de forma completamente diferente. Mariana era suave, onde eu era rígida. Ela conheceu o André e, em questão de meses, suas vidas estavam completamente entrelaçadas. Eu os observava com uma pena silenciosa e cheia de julgamentos. Quando Mariana perdeu o emprego, ela chorou nos braços do André por 2 dias. Lembro-me de estar sentada na sala dela, observando-o acariciar seu cabelo, e pensando, como ela consegue deixar que ele a veja tão destruída? E se ele usar isso contra ela? Eu não entendia que as lágrimas dela não eram uma rendição de seu poder. Eram um convite para construírem uma base juntos. Eu estava muito ocupada construindo muros para entender sobre bases. Ricardo tentou me explicar isso uma vez. Era nosso 2º aniversário de namoro. Ele tinha feito o jantar, arrumado a mesa, servido o vinho. Eu havia chegado tarde do escritório, exausta, com a mente ainda acelerada, com contratos e e-mails. Ele massageou meus ombros e perguntou o que havia de errado. Eu me afastei instintivamente. Apenas trabalho, eu dou um jeito, eu disparei. Ele não ficou com raiva. Eu quase desejei que ele ficasse. Em vez disso, ele apenas olhou para mim com uma tristeza profunda e pesada. Eu não quero dar um jeito por você, Patrícia, ele disse, com a voz terrivelmente baixa. Eu só quero segurar o peso com você por 1 minuto. Eu não sabia como fazer aquilo. Deixar que ele carregasse o peso significava admitir que estava pesado. E se eu admitisse que estava pesado, eu não seria a força impenetrável que passei a vida inteira fingindo ser. Eu achava que depender dele significava que eu acabaria me tornando a minha mãe, esperando perto de uma janela fria. Para que um homem ditasse o meu valor, os anos começaram a passar mais rápido. Os 30 viraram 31. O silêncio entre nós cresceu. Não era o silêncio confortável de 2 pessoas que se entendem. Era o silêncio tenso e sufocante de um homem morrendo de fome, lentamente na presença de uma comida em que ele não tinha permissão para tocar. Em um domingo chuvoso, ele se sentou de frente para mim, segurando uma xícara de café. Ele não tinha dado um gole, apenas encarava o líquido escuro. O apartamento parecia impossivelmente imóvel. O tic-tac do relógio na parede de repente soou como uma contagem regressiva, para a qual eu não havia me preparado. "You Sentokyu, não há lugar para mim na sua vida", ele finalmente disse. Meu mecanismo de defesa foi ativado instantaneamente. "Isso não é verdade", argumentei, listando todas as coisas lógicas que fazíamos juntos. Saíamos para jantar, tirávamos férias, dividíamos a cama. Mas ele não estava pedindo um cronograma. E não estava pedindo espaço físico. "E posso amar alguém que não me deixa entrar", ele disse. Ele não levantou a voz. Ele não bateu o punho na mesa. Ele apenas declarou um fato trágico e irreversível. Ele não estava me abandonando. Ele estava aceitando que eu nunca o tinha deixado, de fato, chegar. Quando a porta se fechou atrás de Ricardo, eu não desmoronei. Eu fiz o que havia me treinado para fazer minha vida inteira. Fui até a cozinha, servi um copo de água e abri meu laptop. Disse a mim mesma que era apenas um relacionamento fracassado. As pessoas terminam todos os dias, e eu estava bem. E eu era forte. Mas a força é uma péssima companhia quando a casa está vazia. O tic-tac do relógio ficou mais alto. Meus 30 anos escorregaram para o início dos 40. Cada aniversário era comemorado com jantares caros, cercada por colegas e conhecidos que admiravam meu sucesso. Mas, no momento em que eu destrancava a porta da frente no fim da noite, o silêncio era absoluto. O tempo não estava mais apenas passando, estava tirando coisas de mim, tirando os anos em que eu poderia ter aprendido a ser vulnerável. Eu tentei namorar de novo. Eu realmente tentei. Conheci homens que eram bem-sucedidos, interessantes e gentis. Mas o padrão já estava gravado em pedra. No momento em que as coisas passavam de jantares casuais para manhãs tranquilas de domingo. No momento em que um homem tentava deixar uma escova de dentes no meu banheiro,
ou fazia uma pergunta sincera sobre minha infância, menos um alarme físico disparava no meu peito. Afaste-os, minha mente sussurrava, antes que percebam que você é vazia, antes que tenham o poder de te deixar. Eles me diziam, é difícil te alcançar, Patrícia, que você não está realmente aqui. Eu concordava educadamente, terminava as coisas e pensava comigo mesma. Eles são carentes demais. Eu sou apenas muito independente. Mas a verdade começava a rachar o assoalho da minha vida cuidadosamente construída. Eles não eram carentes. Eles eram apenas humanos. Eu era pessoa quebrada. Houve uma breve janela. Menos uma falsa esperança. Menos quando fiz 45 anos. Conheci alguém que não pressionava. Passamos 6 meses juntos, pela primeira vez, em mais de uma década. Eu genuinamente pensei. Talvez seja agora. Talvez eu finalmente esteja pronta. Uma noite, senti uma vontade repentina e aterrorizante de contar a ele sobre meu pai. Sobre a frieza na casa em que cresci. Sobre o medo de não ser digna de amor, a menos que fosse completamente perfeita e autossuficiente. Sentei na beirada da cama, com as palavras na ponta da língua. Ele olhou para mim, esperando, com os olhos completamente abertos e seguros. Eu respirei fundo, e então, o velho instinto de sobrevivência bateu como uma porta de aço. Eu sorri, balancei a cabeça, e disse: estou apenas cansada. Tenho uma reunião importante amanhã. Eu vi a luz nos olhos dele se apagar. Ele não discutiu. Ele apenas parou de tentar. Aquela rendição silenciosa foi o som mais devastador que eu já tinha ouvido. Eu havia sufocado o relacionamento antes mesmo que ele pudesse respirar. Eu observava minha irmã mais nova, Mariana, conduzir a vida dela. A casa dela estava sempre bagunçada, barulhenta e cheia de gente. Quando o marido dela, André, ficou doente por alguns meses, esperei que ela desmoronasse. Esperei que a dependência que eu tanto desprezava a arruinasse. Em vez disso, vi algo lindo. Vi uma comunidade se unir ao redor dela. Vi ela se apoiar no André e ele se apoiar nela. A vulnerabilidade deles não era uma fraqueza, era a própria cola que os mantinha unidos. Eu costumava olhar para a vida dela e pensar que ela dependia demais dos outros. Agora, de pé no canto da sua sala de estar caótica e calorosa, percebi que ela tinha tudo o que eu havia sacrificado para não me machucar. Ela tinha conexão, ela tinha uma rede de segurança tecida pelas pessoas a quem ela permitira ver suas falhas. Eu não tinha nada além do meu orgulho. E o orgulho não segure a sua mão quando você está apavorada. No ano passado, a realidade das minhas escolhas finalmente me alcançou. Eu tinha 53 anos. Era uma noite de terça-feira. Uma terça-feira completamente comum. Eu estava no supermercado, na seção de hortifruti, inspecionando vegetais com o mesmo controle rigoroso que aplicava à minha carreira. Então, ouvi uma voz calma e familiar. Eu me virei. Era Ricardo. Ele parecia mais velho. Os fios grisalhos, nas têmporas, estavam mais densos, mas seus olhos tinham exatamente a mesma paciência inabalável da qual eu costumava fugir. Ele não estava sozinho. Havia uma mulher ao lado dele. Noemi de la Turiza, soube imediatamente que era sua esposa. Eles não estavam em uma demonstração cinematográfica de paixão. Estavam apenas decidindo quais maçãs comprar. Mas a maneira como estavam de pé menos, a maneira como seus ombros se tocavam, a maneira como ela entregou um saco a ele, sem dizer nada, a maneira como ele o pegou naturalmente, foi devastadora. Era um ritmo silencioso e contínuo, confortável, não intenso, não dramático, apenas conectado. Ele me viu, ele sorriu, um sorriso genuíno e sem peso. Ele se aproximou e me apresentou educadamente. Teresa foi calorosa. Ela olhou para mim sem nenhum traço de insegurança porque Ricardo, claramente nunca, lhe dera motivos para duvidar do seu lugar na vida dele. Conversamos por 3, talvez 4 minutos coesas superficiais. Trabalho, o clima, a passagem do tempo. E então, quando eles se viraram de volta para o carrinho, Ricardo olhou para mim uma última vez. Fico feliz que você esteja bem, Patrícia, ele disse. Palavras simples,
mas enquanto eu os observava se afastar, um peso sufocante caiu sobre o meu peito, porque naquele exato momento, a verdade absoluta me atingiu. Ele não precisava mais de mim. Ele havia encontrado o espaço que eu me recusei a dar a ele, e eu nunca havia me permitido. Precisa-lhe. Dirigi de volta para o meu apartamento. Destranquei a porta. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, organizado, controlado, previsível, e, inteiramente vazio, sentei-me, na beirada da minha cama perfeita, e sem amassos, ainda vestindo meu casaco, you não corei, you não gritei, apenas me sentei no silêncio terrível, impecável, que passei a vida inteira construindo. Construí uma vida onde nada poderia me machucar, mas também construí uma vida onde nada poderia me alcançar. Se você está ouvindo isso, sei, voca e como eu. Se você acredita que ser forte significa carregar o mundo nos ombros em absoluto silêncio, ouça com atenção. Força não é sobre afastar as pessoas. É sobre ter a coragem de se permitir ser visto, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando você estiver apavorado com a ideia de que eles possam ir embora, porque um dia você vai acordar e perceber que sua independência feroz se transformou lenta e silenciosamente em isolamento, e o isolamento tem exatamente o mesmo gosto da solidão. Ricardo, se por acaso você ouvir isso, você não estava pedindo demais. Você estava pedindo uma parceria que eu simplesmente não sabia como dar. E quando finalmente entendi o idioma que você estava falando, você já tinha ido embora, tenho 54 anos, e estou aprendendo algo que deveria ter aprendido uma vida inteira atrás. Deixar alguém entrar não é fraqueza. É a única maneira de você não acabar vivendo a vida inteira sozinho. Existe uma tragédia profunda e silenciosa em construir muros tão altos para se proteger que você acaba esquecendo como derrubá-los. A história de Patrícia não é apenas sobre um relacionamento perdido com Ricardo. É sobre o ciclo geracional do medo. Ela olhou para a dinâmica de seus pais e aprendeu que dependência era sinônimo de dor. Em sua busca pela total autossuficiência, ela acidentalmente sacrificou a única coisa que torna a vida suportável: a conexão humana. A verdadeira força não significa nunca precisar de uma mão. Significa ser corajoso o suficiente para estender a sua e aceitar ajuda quando ela é oferecida. Se você estivesse no lugar de Patrícia, de pé naquele corredor de supermercado, e percebendo o verdadeiro custo da sua independência, o que você já afastou alguém para se proteger, apenas para perceber anos depois que estava na verdade, se trancando do lado de dentro. Por favor, compartilhe suas experiências nos comentários. A sua história pode ser exatamente as palavras que outra pessoa precisa ler hoje.